Seção 1. Chaves para a fala de alto impacto. Bem-vindo ao Levante-se e Fale, o mais completo, prático e eficaz audioprograma já criado sobre a arte e a ciência de falar em público. Por quase um século, a organização Dale Carnegie tem sido uma fonte de liderança no mundo sobre a destreza ao falar em público, assim como a corporação Nightingale Conant tem sido a líder mundial na tecnologia de audioaprendizagem. Agora, Dale Carnegie e Nightingale Conant estão orgulhosos em trazer até você este programa definitivo sobre falar em público. Por isso, se você está apenas começando ou se já possui uma extensa experiência em apresentações orais, Levante-se e Fale o levará ao próximo nível de domínio no assunto. Então, vamos começar. Literalmente, desde o alvorecer da civilização, a habilidade de falar bem diante dos outros tem sido um desafio no progresso humano. Isto era particularmente real para as civilizações clássicas da Grécia e Roma, mas a habilidade de falar em público era também altamente considerada nos tempos bíblicos, pelas tribos dos americanos nativos e pelas culturas da Índia e da China. Por mais que pareça fascinante, entretanto, o nosso propósito aqui não é dar uma aula de história. Por isso, inicialmente nós vamos introduzir 3 ferramentas-chave para criar apresentações de alto impacto. São princípios eternos, nos quais todos os grandes oradores confiam, embora cada um os utilize à sua própria maneira. Ao misturarmos a sua identidade única com os princípios universais que estamos prestes a discutir, você pode se transformar em um eficiente orador público quase que instantaneamente. Então, por favor, ouça atentamente. O que você está prestes a aprender terá um efeito dramático não apenas na sua maneira de se comunicar com os outros, mas em como você vê a si mesmo. O fato é que seres humanos são animais falantes. Começamos a falar desde que acordamos de manhã e continuamos assim até irmos para a cama. E algumas pessoas, mesmo assim, não param. Mas para ser um apresentador eficaz, você precisa entender a principal diferença entre uma conversa comum e falar em público. É necessário que você domine certas habilidades indispensáveis, que criam a ilusão de que a sua apresentação é tão pessoal quanto uma conversa face a face. Mas tal ilusão só é possível quando você se profissionaliza como orador. Ronald Reagan, conhecido como o grande comunicador, conseguia fazer um debate presidencial parecer tão informal como um intervalo para o café. Mas isso foi depois de passar quase meio século diante das câmeras. O que o presidente Ronald Reagan aprendeu durante esse tempo foram os mesmos princípios usados por Abraham Lincoln, Winston Churchill e todos os demais grandes oradores através dos tempos. A primeira ferramenta é de fato bastante óbvia, e talvez seja por isso que tantos oradores parecem esquecê-la, e pode ser expressa numa única frase muito curta. Saiba sobre o que você está falando. Aprenda a respeito do material tão bem a ponto de tomar posse dele. Não tenha apenas alguma habilidade acerca do seu tópico. Domine-o. Seja capaz de preencher cada segundo de sua apresentação com um sólido conteúdo. Uma vez que você se torna capaz disso, 90% do seu trabalho estará realizado antes mesmo de se colocar diante da plateia. Para realizar este propósito, Dale Carnegie gostava de evocar o exemplo de Luther Burbank, um grande cientista, além de qualquer medida e provavelmente o maior botânico de todos os tempos. Burbank disse certa vez: "Muitas vezes eu cultivava 1 milhão de plantas a fim de encontrar uma ou duas realmente boas, e então eu destruía todos os espécimes inferiores." Uma apresentação deve ser preparada com esse mesmo espírito pródigo e penetrante. Reúna centenas de pensamentos e descarte 90, ou até mesmo 95. Colete mais material, mais informações, mesmo que não haja possibilidade de empregá-lo. Guarde-o pelo acréscimo de confiança que ele pode proporcionar a você e pela segurança de ter esse acesso. Busque-o pelo efeito que ele produzirá em seu coração, sua mente e em toda maneira de se expressar. Quando oradores, especialmente os novatos, começam a preparar uma fala, o seu maior medo é não ter o suficiente para dizer e preencher o tempo programado. A maioria das pessoas se preocupa caso fiquem sem material no meio de suas falas, mas elas reagem a este medo de uma maneira desorientada,
Suas apresentações ficam inchadas. Elas enrolam, tentando preencher os 15 minutos no palco com a história das suas vidas. A apresentação se prolonga, mas ao invés de realmente crescer, ela apenas infla. Esta é uma armadilha especialmente perigosa, uma vez que para oradores inexperientes, no geral, é um processo inconsciente. A necessidade de saber sobre o que você vai falar não significa que tenha que dizer tudo. Diga apenas o suficiente para preencher o seu tempo de maneira eficaz. Assim você deixa o seu público querendo mais. E se realmente você dominou o assunto, eles saberão que haverá mais. Você projetará neles um conhecimento que estará acima e além da verdade das palavras proferidas. Para alcançar este nível de domínio, você deve se preparar de 10 dias a 2 semanas antes do seu evento. Comece sentando-se com um lápis e papel por 20 minutos, nem mais, nem menos. E escreva pelo menos 50 perguntas sobre o seu tópico. 50 é o mínimo, mas você definitivamente deve tentar tanto quanto possível. Escreva essas perguntas o mais rápido que puder. Nesse ponto, não pense muito sobre o que escrever. É por isso que o limite de tempo de 20 minutos é importante. Este estágio preparatório é um período curto de atividade intensa, não um passeio ocioso através de sua biblioteca mental. Durante a primeira sessão de 20 minutos, o que você deve realmente fazer é criar um esboço para a sua fala. E eu quero salientar a importância de colocar isso em forma de questões. Pesquisas revelam que isto é muito mais estimulante para o cérebro do que um rascunho convencional. E uma vez que você não está fornecendo respostas nesta fase, pode ser feito muito mais rápido. As respostas virão mais tarde, em outras sessões, conduzindo para a sua fala. Deixe-me repetir. Sua primeira sessão deve se limitar a 20 minutos e deve ser feita à maneira antiga, com lápis e papel de verdade. Agora, na segunda sessão, você começará a responder às suas perguntas e a fornecer comprovações de suas ideias. É quando o computador se torna uma ferramenta essencial. Comece a criar um documento para arquivar as suas perguntas. Deve haver pelo menos 50. E escreva rapidamente uma resposta para cada uma, baseado no seu próprio conhecimento. Escreva isso exatamente como você falaria se estivesse sentado em um café com um bom amigo. Ao contrário da sua primeira sessão, você não tem que se limitar a 20 minutos. Mas também não se sinta como se tivesse que responder todas as perguntas. Apenas mantenha-se assim até perceber que sua energia começa a enfraquecer. E resista à tentação de usar a internet para colher informações. Isso virá depois. Neste momento, o seu trabalho é acessar tudo o que você sabe sobre o seu assunto. E provavelmente é muito mais do que você pensa que sabe. Você pode levar várias sessões para responder todas as perguntas que anotou. Mas isso não é problema, contanto que comece pelo menos 10 dias adiantado. Apenas certifique-se de que você completará as respostas com 3 ou 4 dias de sobra antes de sua data. Nessas sessões finais, você pode surfar pela internet à procura de fatos e números para acrescentar ao que você já escreveu. E lembre-se disto, você não tem que informar a plateia tudo o que existe a respeito do seu tema. De maneira ideal, você possui total domínio sobre o assunto que vai abordar, mas isso é mais para o seu benefício do que da plateia. O domínio permite que você se sinta completamente confiante no seu papel, como uma autoridade. De fato, não é algo que você tenha que demonstrar com palavras, portanto, escolha as informações realmente pertinentes e difíceis de conseguir que você queira incluir. Imagine a sua fala como uma refeição especial que você prepara em sua casa para alguns convidados de honra. Não pense nisso como um serviço de restaurante. Às vezes, ocorrerão apresentações para as quais você tem pouca ou nenhuma informação prévia. Noutras vezes, pode ser o contrário. Por exemplo, se você falar sobre a sua própria vida ou carreira, terá riqueza de material sobre o assunto. Então, sua tarefa é somente selecionar e organizar as informações. Não tente dizer tudo aos seus ouvintes, pois isso é impossível. A sua fala sairá como um esboço e será fragmentada. Por outro lado, se estiver falando a respeito de algo que for menos familiar a você, evite tentar ocultar esse fato com excessiva pesquisa. Apenas seja honesto consigo mesmo e com os seus ouvintes sobre a sua relação com o tema. Você não deve se sentir inadequado a esse respeito.
Ao mesmo tempo, não finja ser um perito. Você pode querer extrair apenas um aspecto do seu tema e aumentá-lo. Evite transformar a sua fala numa pregação abstrata. Utilize à vontade ilustrações, observações pessoais e autorrevelações. Pense em situações específicas que você tem observado e permita que tais situações revelem quaisquer princípios gerais. Acima de tudo, seu objetivo deve ser sempre partilhar seu verdadeiro ponto de vista com a plateia. Pode ser tanto o ponto de vista de um aprendiz entusiasmado e altamente motivado, como de um professor experiente e muito confiável. Ao mostrar quem você realmente é, conseguirá capturar a boa vontade de seus ouvintes. Até agora, temos discorrido a respeito de como criar o conteúdo para a sua fala. Você provavelmente está se perguntando como deve organizá-la para que se encaixe no espaço de tempo que você programou, em como configurar toda essa informação dentro de uma apresentação coerente. E se você for igual à maioria das pessoas, estará bem preocupado em ter certeza de que, de repente, não vai ficar petrificado quando se colocar diante do microfone. Você não deve memorizar tudo ou parte do que vai dizer? Não deve pelo menos escrever? Deixe-me responder as duas últimas perguntas. Não, definitivamente você não deve memorizar tudo ou mesmo parte de sua fala, e não deve nem mesmo escrevê-la. Posteriormente, durante o programa, você aprenderá a colocar falas de várias durações em detalhados gabaritos organizacionais. Essas serão ferramentas valiosas, porém, a técnica que nós vamos estudar agora é algo muito diferente. É a técnica do ensaio. O ensaio da sua apresentação deve acontecer de duas maneiras. A primeira acontece inteiramente dentro de sua própria cabeça. À medida que a sua preparação escrita prossegue, você vai precisar ao mesmo tempo estar constantemente revisitando, revisando e ensaiando a fala em sua mente. Isto significa que você vai pensar e repensar no seu tema no mínimo por 10 dias. Pense nisso logo que acordar de manhã e mais um pouco antes de dormir. Repasse em sua mente enquanto toma o café da manhã e novamente quando estiver indo para o trabalho. Perceba quais ideias novas podem surgir, ou quais das velhas ideias parecem não estar funcionando mais. Tudo isso pode ser feito por você mesmo. Pense nos seus ouvintes e suas expectativas. Pense também em suas próprias expectativas. Quais são os seus objetivos nesta apresentação? Você deseja informar, inspirar, entreter, convencer ou tudo isso junto? Pense no lugar físico no qual o seu discurso acontecerá. Qual será o tamanho da sala? Quantas pessoas devem comparecer e quantas de fato estarão presentes? Quanta influência você pode ter sobre estes detalhes práticos? Por exemplo, é melhor não ter um pequeno grupo de pessoas numa sala grande, então reflita melhor acerca destes detalhes físicos. Concentrar-se nestes assuntos de antemão o ajudará a se assegurar de que a sua apresentação vai alcançar o propósito. Em sua mente, identifique claramente o tema e a sua própria meta, e então deixe que o processo criativo assuma o controle. Conforme esse processo se desenvolve, você já pode começar a falar a sua apresentação em voz alta. O carro é um lugar ideal para fazer isso, mas você também pode experimentar em casa enquanto se olha no espelho. Tenha uma percepção do ritmo das suas palavras e frases. Aperfeiçoe e refine tanto o conteúdo quanto o tempo que elas tomam. Se você for um orador inexperiente, calcular o tempo da apresentação pode ser enganoso. Apesar do medo muito comum de ficar sem coisas para dizer, muitas pessoas, na verdade, têm mais material do que imaginam. Isto é melhor do que ter muito pouco, mas também pode desviar do ritmo. As apresentações quase sempre levam mais tempo para terminar do que o material que você tem. Mas tudo isto é apenas um tipo de ensaio. Até agora, falamos sobre ensaiar sozinho. No entanto, é bom que você também pratique sua fala com seus amigos. Você pode pedir a um deles para ouvir uma recapitulação real da sua apresentação, ou pode apenas criar novas ideias sobre o seu assunto a partir das sugestões do amigo. Mas torne isso o seu principal tema de conversa quantas vezes puder. Preste muita atenção em como as pessoas reagem às frases e ideias diferentes. Enquanto você faz esses ensaios ao vivo, perceberá que a estrutura começa a evoluir. Este é um processo orgânico. Porém, você também vai querer organizar
conscientemente a sua fala, alinhada com os modelos que mais tarde aprenderá no programa. No geral, tenha em mente o que oradores experientes chamam de a regra de 3. Uma simples aplicação disto significa fornecer à sua fala 3 seções principais, sendo que cada seção também tem 3 subseções. Dependendo do seu limite de tempo, cada uma dessas poderia então ter 3 seções, e assim por diante. Existe algo a respeito da fórmula das 3 partes que produz um fluir natural, e você vai querer tirar muito proveito disso. Seus ensaios lhe mostrarão como é importante fazer uma abertura e um encerramento fortes. Conforme aprenderá mais tarde no programa, existem muitas ferramentas que o lançam para um rápido começo. Mas, como regra geral, você deve contar às pessoas sobre o que vai falar e qual o seu propósito. Elas precisam sentir que o discurso é importante para você e certamente precisam perceber que é importante para elas também. Esta é a primeira regra do negócio. E no encerramento, é sempre uma boa escolha acrescentar uma citação inspiradora ou uma estatística surpreendente. Forneça aos seus ouvintes algo para refletir a respeito e converse sobre isso no final. Experimente diferentes conclusões nos seus ensaios e peça sinceros comentários em relação aos efeitos. Fundamentalmente, a famosa citação de George Bernard Shaw sustenta uma verdade. Diga a eles o que você vai lhes dizer, e depois diga a eles o que você lhes disse. Quando você tiver estruturado sua apresentação, ao longo dessas sequências, obterá um início, um meio e um fim. Mas você não terminou ainda. Longe disso. Nós comentamos a respeito de criar um conteúdo e começamos a explorar maneiras para estruturar a sua apresentação. Agora, vamos nos deter na forma de falar. Conteúdo e organização são muito importantes, mas conforme Dale Carnegie gostava de dizer, profundidade de convicção conta mais do que a altura da lógica, e entusiasmo vale mais do que conhecimento. Quando começou a estudar os princípios de falar em público, o Sr. Carnegie participava com frequência de torneios catedráticos de debates. Logo percebeu que nem sempre o orador com a melhor matéria vencia. Ao contrário, quando o orador falava bem, a matéria parecia melhor. Edmund Burke foi um dos mais famosos estadistas na Inglaterra do século XVIII. Seus discursos eram tão perfeitos na lógica, raciocínio e composição que eles ainda são estudados como modelos clássicos de oratória. Contudo, como orador, Burke era um notório fracasso. Ele não possuía a habilidade de transmitir as suas joias de pensamento ou torná-las interessantes e vigorosas. Foi chamado de a campainha do jantar do parlamento, porque quando se levantava para falar, os outros corriam para fora como se tivessem acabado de ouvir a campainha do jantar. Portanto, vamos dar a essa questão da fala uma séria atenção. Se você nunca falou em público antes, deixe-me dar uma dica sobre uma sensação muito forte que provavelmente você terá quando experimentar isso pela primeira vez. E se você já é um orador experiente, espero que mesmo assim você preste muita atenção ao que eu vou dizer, pois tenho certeza que você há de perceber que é verdade. Veja, na primeira vez que você fizer uma apresentação em público, estará usando palavras e frases, mas estará conversando e não falando num sentido profissional. Estará transmitindo informações, mas não será de uma maneira significativa e poderosa. Dale Carnegie descreveu certa vez um exemplo muito claro. Ele estava hospedado num hotel na Inglaterra que semanalmente apresentava oradores para entretenimento e educação dos hóspedes. Um desses oradores veio a ser uma escritora britânica bem conhecida, e o seu tema era o futuro do romance. Não havia dúvidas de que ela era uma excelente escritora, mas logo ficou claro que falar não era o seu ponto forte. Ela admitiu imediatamente que não havia selecionado o tema, e de fato, nada havia nele que ela realmente se importasse em dizer. O que ela fez foram algumas observações desconexas. Com as anotações em suas mãos, postou-se em frente aos ouvintes, ignorando-os literalmente. Nem mesmo olhava para eles. Ora fitava sobre suas cabeças, ora para as anotações e para o chão. Vociferava suas palavras de forma vazia e primitiva, com um olhar vago e um tom distante na voz. Dale Carnegie percebeu que isso não fora absolutamente uma apresentação, e sim um monólogo. Não houve nenhuma conexão com os ouvintes, e conexão é a essência de um eficaz discurso em público.
A plateia deve sentir que há uma mensagem sendo dita diretamente do coração e mente do orador para suas mentes e seus corações. Então, como exatamente isso acontece? Existe toda uma categoria de literatura conhecida como oratória e retórica, mas a maior parte disso é inútil para os nossos propósitos hoje. Oratória, a maneira antiga, na qual o orador lança todos os tipos de fogos de artifício verbais, não funcionará no cenário atual. A plateia moderna quer oradores que falem de maneira direta e pessoal, seja numa sala de conferência com 15 pessoas, seja para milhares de espectadores numa arena ou para milhões assistindo televisão. Eles querem que uma apresentação em público tenha o mesmo grau de intimidade que um bate-papo particular. Porém, isso não é tudo o que eles querem. Paradoxalmente, eles também esperam que essa troca de intimidade seja expressa com força considerável. E isso é uma exigência. De alguma maneira, você tem que fazer algo que seja bem fora do normal, e ainda assim fazer parecer que é a coisa mais natural do mundo. Existem programas que dirão que tudo isso é uma questão de manter contato com suas mais profundas emoções e seus mais fortes sentimentos. Embora certamente seja importante preocupar-se com o que você está falando, o verdadeiro segredo de um discurso surpreendente tem mais a ver com a mente do que com o coração. Criar conexão com os seus ouvintes é um processo mais racional do que emocional. Pode parecer emocional, e de fato, definitivamente, devia ser. Mas, como qualquer tipo de mágica, o que você vê é apenas uma fração do que realmente acontece. Isso tem sido verdade para qualquer forma de arte. Obras de arte, como a Mona Lisa de Leonardo da Vinci ou o Davi de Michelangelo, parecem ser pessoas vivas, mas, na verdade, elas são baseadas numa compreensão matemática da forma e proporção humanas. Da mesma maneira, você pode aprender muito sobre uma maneira eficaz de falar em público adotando um ponto de vista cientificamente analítico. Uma vez que você estiver confiante no controle desta perspectiva, descobrirá que as emoções tomarão conta delas mesmas. Um princípio primordial da fala de alto impacto é a escolha consciente de quais palavras enfatizar. Acredite ou não, o significado de qualquer frase é baseado na força colocada nas palavras, muito mais do que da sua definição no dicionário. É fácil provar isso. Pegue qualquer sentença e repita várias vezes, cada vez enfatizando palavras diferentes. Como você pode ver, o significado muda completamente. E ainda mais, algumas versões da frase ficam muito mais atrativas e interessantes do que outras. Você pode adicionar esta regra para trabalhar numa apresentação. Agora vou ler uma frase sem dar qualquer ênfase nas palavras. Sou bem-sucedido em tudo que começo porque eu desejo isso. Jamais vacilei, o que tem me dado vantagem sobre o resto da humanidade. Essa é a maneira uniforme de se expressar, pois nenhuma das palavras foi enfatizada. As emoções e pontos de vista do interlocutor não foram realmente comunicados. Agora eu lerei de novo, desta vez enfatizando algumas palavras. Sou bem-sucedido em tudo que empreendo porque eu desejo isso. Jamais vacilei, o que tem me dado vantagem sobre o resto da humanidade. Observe, por exemplo, que ao dar força à palavra jamais, a sentença fica mais dramática. A ênfase sobre o jamais vacilar sugere que, de fato, há uma luta contra a vacilação. Até mesmo implica que essa luta ainda continua. Se assim não fosse, por que haveria tanta energia colocada na palavra jamais? A questão é, a atenção que você dá às palavras é de onde o significado da frase realmente surge. Justamente por isso, se você enfatiza todas as palavras da mesma maneira, o sentido pode diminuir ou até desaparecer. Então, quando ensaiar a sua apresentação, experimente variações de ênfases diferentes para obter exatamente o efeito que você deseja. Além de mudar a ênfase que dá às palavras, você deve também mudar a entonação da sua voz. ênfase é uma questão de altura ou suavidade, mas entonação é uma qualidade do timbre. Na conversação, a entonação da nossa voz flui naturalmente ao descer e subir na escala, desde o alto até o baixo, e do baixo para o alto. Isto é perfeitamente natural, e o efeito é agradável. Porque então, quando interlocutores se colocam diante de uma plateia, suas vozes se tornam tão enfadonhas e insípidas? Há duas respostas. Primeiro, eles estão tensos ou até mesmo assustados, o que tende a provocar uma fala monótona.
E segundo, eles não estão cientes ou no controle de que isto está ocorrendo. Mais uma vez, a solução é fazer do seu timbre uma escolha consciente e não um processo inconsciente. Quando você se depara falando num tom monótono, e geralmente será alto, pare por um segundo e diga a si mesmo: não estou falando como eu falo normalmente. Eu passei para o tom esganiçado de um apresentador inexperiente. Eu preciso voltar para quem eu realmente sou, oralmente. Além da tônica e do timbre, a velocidade com a qual você fala é imensamente importante. Para demonstrar esse aspecto, Dale Carnegie citou esta passagem de uma biografia de Abraham Lincoln. Lincoln emitia várias palavras com grande rapidez. Chegava até a palavra ou frase que ele desejava enfatizar. Deixava sua voz demorar-se e carregava naquela frase. Depois corria até o fim como um raio. Ele dedicava mais tempo a uma ou duas palavras que ele desejava enfatizar, do que a meia dúzia de palavras menos importantes que as acompanhavam. Tantos efeitos podem ser conseguidos ao variar a velocidade de suas palavras. Suponha, por exemplo, que você tenha que dizer 30 milhões de reais. Muito rápido, como se isso fosse uma soma normal de dinheiro. De fato, pode ser uma quantidade comum em algumas salas da diretoria de uma corporação ou nas audiências do Congresso. 30 milhões de reais foram disparados como se fossem nada. Mas agora diga, 30 milhões de reais, esticando cada sílaba ao máximo. Agora dá a ideia de muito dinheiro. Ao aumentar o tempo que você levou para dizer isso, é quase como se aumentasse a quantia do próprio dinheiro. Contudo, as palavras reais que você proferiu são exatamente as mesmas. A esta altura, tenho certeza que você está começando a perceber que a fala de alto impacto está ao alcance de todos, contanto que você conheça tanto os obstáculos quanto as ferramentas para removê-los. O propósito desta primeira sessão foi dar acesso a esse conhecimento e já eliminamos uma etapa. Introduzimos os procedimentos básicos da preparação, enfatizando o poder de se esboçar perguntas e respostas para desenvolver o domínio. Mencionamos a utilidade dos computadores e pesquisas na internet e da necessidade de pensar sem a ajuda da tecnologia. Falamos a respeito de ensaiar a sua apresentação em voz alta para amigos e para si mesmo como único ouvinte. Finalmente, vimos como as variedades técnicas, tais como ênfase, timbre e velocidade, podem aumentar o poder e o sentido de uma apresentação. Todos estes são conceitos muito importantes. Se você realmente deseja dominá-los todos e colocá-los em prática, tornar-se-á um orador público extremamente eficaz, mesmo se não seguir adiante com este programa. Contudo, nós apenas demos uma pincelada. Há muito que aprender sobre falar em público, e os benefícios desta aprendizagem são muito grandes. Sei que você vai querer ir adiante o quanto antes. Lembre-se, ninguém sabe mais sobre como falar em público do que Dale Carnegie. E em nenhum outro lugar você encontrará mais conhecimento do que no programa que está ouvindo no momento. Então, por favor, acompanhe-me na sessão 2, na qual você verá por que ser um orador de alto impacto é antes de tudo uma questão de ser apenas você mesmo.